Como é que Não conseguimos fazer. A gente conversa sobre isso daqui a pouquinho. E A nem, gente conversa. nem vereadores. Não conseguimos botar. Tá. Mas a gente vai conversar sobre isso também. Salete, está no ar. Boa noite a todos, bem-vindos ao Serra Negra na Roda, um programa promovido pela Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu da Lara e mantido pelo diretório do PT Serra Negra. O convidado de hoje é o deputado federal do PT de São Paulo, Nilton Tato, um especialista em meio ambiente e profundo conhecedor de temas atuais, como as queimadas do Pantanal, desmatamento na Amazônia, na Mata Atlântica, uso de agrotóxicos. Ele tem um currículo extenso. Administrou por quase 10 anos o Centro Ecumênico de Documentação e Informação, uma instituição que assessorava movimentos operários camponeses indígenas. Já coordenou o projeto de manejo florestal Kikmin, do Cateté, no município de Parauapebas, no Pará, que foi o primeiro projeto de manejo florestal em terra indígena no Brasil. Em 2009, Tato recebeu o prêmio Dorothy Stang, de Direitos Humanos, na categoria Humanidade, em sua atuação em projetos de alternativas econômicas sustentáveis e geração de renda nas comunidades quilombolas no Vale do Ribeira. Na Câmara Federal, tem atuado em temas como garantia de direitos das comunidades tradicionais, reforma agrária, agricultura familiar, entre outros. Em 2019, coordenou a Frente Parlamentar Ambientalista da Câmara Federal. É titular da Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável. Boa noite, deputado. Seja muito bem-vindo ao Serra Negra na Roda. Boa noite, Salete. Boa noite, Carlos. Boa noite a todas e todos que estão acompanhando essa live, essa conversa nossa aqui. Para mim é um prazer enorme participar dessas conversas, dessas rodas de conversa que vocês têm promovido aí através da Casa de Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu da Lari, né? E estou aqui à disposição. Fico muito feliz, entendeu, dessa oportunidade de uma cidade, de vocês que estão aí numa cidade tão bonita, tão querida, e uma cidade que tem muita floresta ainda, né? Então, por isso, desafios também, desafios do ponto de vista de pensar o desenvolvimento, mas protegendo, né, a biodiversidade, as florestas, né, que a gente tem, o pouco que a gente tem ainda no estado de São Paulo. Então, é um prazer enorme estar com vocês aí. E à disposição aí para a gente conversar. O senhor já esteve aqui em Serra Negra? Eu acho que eu tive, não sei se foi num evento do PT, há muitos anos atrás, mas conheço pouca coisa daí. Eu tenho uma amiga amicíssima que trabalhou comigo, a Roseli. Ela falou, ela nos mandou um áudio ontem via WhatsApp, ela ficou sabendo que o senhor vinha falar com a gente, ela falou assim, nossa senhora, conheço muito o Nilton, trabalhei com ele no ISA, né, no Instituto Socioambiental, no projeto, manda um abraço para ele. Infelizmente, eu não vou poder acompanhar essa live, mas manda um abraço para ele. Deixa eu até avisar para vocês aí, vocês já devem conhecer ela, é fera também, tá? Trabalhamos junto também no Vale do Ribeira, então eu tenho uma admiração, um carinho muito grande por ela. E eu devo uma visita aí, sim, também. Ela não está aqui no momento, ela está agora, acho que está onde mesmo, Salete? Ela não está no Xingu? Eu acho que ela está lá agora, mas ela vai voltar agora em dezembro, ela disse que vai passar 2 meses aqui agora. Não esqueço do pessoal aí, não. Tá ótimo. Então, vamos começar, Salete? Vamos. A gente podia começar essa conversa, só contando para a gente um pouco como foi essa visita da Comissão de Meio Ambiente, do Congresso, lá no Pantanal. E, essa é uma das tragédias aí ambientais mais recentes. Eu queria que o senhor contasse um pouco do que vocês viram, de como foi lá. Então, Salete, Carlos, primeiro que a gente... Será que é aqui o problema? Primeiro que a gente vem assistindo, talvez acho que vocês até dar uma introdução aí, a gente vem assistindo um desmonte de toda a estrutura, de todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, vamos dizer assim, tá? Então, o programa PPCDAM, que é o programa de controle e monitoramento
de queimadas e desmatamento que foram implementados ainda durante os governos do presidente Lula e aperfeiçoado no governo da presidenta Dilma, que foi responsável, inclusive, para a gente reduzir em 70% o desmatamento na Amazônia, e que fez com que o Brasil tivesse o reconhecimento internacional, e a partir deste reconhecimento, o Brasil teve um protagonismo importante na definição das políticas globais nos debates sobre o clima, né, nas conferências do clima, como também nas conferências sobre biodiversidade, dentre outras, tá? E o Brasil, inclusive, levou para lá dois conceitos importantes para o debate no âmbito internacional e que vale também para dentro de cada país, que é o conceito, primeiro, da responsabilidade compartilhada, portanto, os limites que estão colocados para a vida no planeta em função do aquecimento global, né, os riscos que estão colocados para a própria existência da vida como ela é hoje no planeta, e a causa, inclusive, dessa preocupação toda, né, e dos limites que estão colocados, a ação humana, podemos dizer assim, desse modelo de desenvolvimento, desse capitalismo predatório, né, que quer produzir cada vez mais riqueza, seja com a exploração da força de trabalho, mas também com a exploração sem limite dos recursos naturais, e com impacto muito grande do meio ambiente. Mas, de qualquer forma, todos, independente de qual país que seja, se é do hemisfério norte, que são os maiores responsáveis por terem levado a essa situação de limite do ponto de vista da existência da vida no planeta, porque se desenvolveram a partir de um modelo aí nos últimos 200, 300 anos, que levou a esse risco, né, todo o debate aí do aquecimento global, mas chegou uma situação em que os países em desenvolvimento não podem trilhar o mesmo caminho, porque o planeta não suporta, tá? Então tem todo um debate de que precisa repensar todas as cadeias produtivas para poder emitir menos gases de efeito estufa, mas também um debate sobre o próprio modelo de consumo, que não dá para o hemisfério norte, eu estou falando aí de Estados Unidos, Canadá, Europa em especial, esses países, né? Não dá para se pensar que é possível um modelo de consumo da forma como eles têm. Então, também é um debate de que também precisa repensar o próprio consumo, em especial os países do hemisfério norte. Mas todos precisam fazer alguma coisa. Portanto, então, os países em desenvolvimento também precisam fazer a sua lição de casa. E dentro, evidentemente, dos países, né, em especial, por exemplo, o Brasil, o segundo país mais desigual, né, do planeta, não importa se rico, pobre, se camponês, ou se indígena, ou se um operário, todos precisam fazer alguma coisa com relação a esse debate sobre mudanças climáticas. Por isso, a ênfase agora a gente pensar a transição ecológica em todas as cadeias produtivas. Mas tem um outro conceito importante, que o Brasil teve um papel importante nesse debate internacional, né, principalmente durante os governos do presidente Lula e presidenta Dilma, que é o conceito da responsabilidade diferenciada. Portanto, os países desenvolvidos, tá, têm muito mais responsabilidades do que o Brasil, a Argentina, o Paraguai, a Bolívia, a Guiné, a África do Sul e assim por diante, tá? E eles, então, precisam aportar recursos e tecnologia para os países em desenvolvimento, trilhar um caminho de desenvolvimento, buscar qualidade de vida para o seu povo, sem precisar fazer esse mesmo processo de destruição das florestas, de destruição da biodiversidade, de destruição da vida, tá? Isso vale, evidentemente, para dentro de cada país. Se todo mundo, dentro do Brasil, por exemplo, tem responsabilidade para repensar a relação com o consumo, de cada um mudar hábitos, né, com relação aos cuidados com o meio ambiente, com a água e assim por diante, tá? A responsabilidade das pessoas ricas nesse país é muito maior. Por isso que a gente precisa enfrentar também a desigualdade e as questões da agenda climática. Nesse debate internacional, o Brasil, então, conseguiu negociar o Fundo Clima, o Fundo Amazônia, e isso tudo foi paralisado.
esse fundo era importante para estruturar todo o sistema de monitoramento, que o Brasil tem um dos sistemas mais avançados, mais sofisticado, reconhecido internacionalmente pela própria NASA, que é o INPE. Então, isso também foi tudo, está sendo meio que abandonado, né, ou desqualificado, entendeu, pelo governo Bolsonaro. De tal forma que esse conjunto de medidas, quer dizer, desestrutura o sistema de controle e monitoramento, desestrutura, né, esvazia o papel importante do IBAMA, do ICMBio, né, da FUNAI, do INCRA. E ali, né, do ponto de vista de legislação infralegal, está adotando aquilo que o próprio ministro Salles fez naquela reunião ministerial, de aproveitar a pandemia, aproveitar este momento, essa conjuntura, que as atenções estão voltadas com relação ao coronavírus, tá? E fazer mudanças internas, e aí vem fazendo, então, uma série de mudanças, tá? Dentro da política de proteção ambiental que o Brasil tinha avançado e adotado bastante, muito bem, tá? Eles só não conseguiram aprovar, via Congresso Nacional, algumas leis que eles querem fazer, que significa muito retrocesso, e só não conseguiram, não só pela força nossa lá dentro do parlamento, como vocês sabem, nós representamos 120, 130 deputados da oposição, tá? E entre os ambientalistas, tal, que estão preocupados. Na verdade, pela ação articulada entre esses parlamentares e a sociedade civil organizada. Estou falando aí os movimentos populares, movimentos sociais, as entidades, e que também tem a capacidade de fazer uma pressão internacional. Mas, de qualquer forma, tá? De qualquer forma, este desmonte, tá aí os indicadores, né, colocando. Então, o ano passado, a gente já teve um aumento de 35% no aumento de desmatamento, esse ano vai para muito mais, e as queimadas batendo recorde. Esse ano nós estamos batendo recorde. Esse é o mês de outubro agora, bateu o recorde novamente. Em todos os biomas, tá? Mas em especial na Amazônia, e em especial agora também no Pantanal. Em função desta queimada histórica, tá? Ali eu estou falando desses incêndios históricos, e que, segundo a própria Polícia Federal falou para a gente na comissão externa, que a gente propôs e foi criada no âmbito da Câmara Federal, mais de 95% do início desses incêndios são criminosos, tá? São criminosos. Tá? E aí tem, evidentemente, uma intenção política por trás dessas queimadas que estão no Pantanal. E o que está acontecendo lá é gravíssimo. Gravíssimo, porque terá consequências para o tempo, entendeu? Não só agora, nesse momento. Então, vamos pegar, assim, um exemplo do ponto de vista do impacto que tem para as pessoas. Dentro do Pantanal, você tem ribeirinhos, você tem quilombolas, você tem indígenas e tem os pantaneiros tradicionais, tá? Quem mais sofre e não aparece na mídia são justamente os ribeirinhos, os quilombolas e os indígenas, que os incêndios, inclusive, destruíram as suas roças. Então, vai ter consequência, inclusive, econômica de curto prazo para essas pessoas. Do ponto de vista da biodiversidade dos animais, tem consequências gravíssimas, porque quando vem um incêndio, os animais maiores, apesar da gente ver aquelas cenas trágicas, né, que deixa a gente chocado, né, de animais grandes, inclusive, que foram queimados, né, os animais maiores acabam conseguindo escapar da queimada, né, dos incêndios. Mas a quantidade de animais pequenos é enorme, a quantidade que estão morrendo. E ali você vai ter problema na própria cadeia alimentar, tá? Porque esses animais pequenos são alimentos dos animais maiores, tá? Vamos pegar, por exemplo, Pantanal é muito riquíssimo em aves. Tem uma variedade de gaviões, né, de corujas, né, de aves, né, que se alimentam de cobras, de ratos e assim por diante, tá? Esses animais vão ter problema sério, inclusive do ponto de vista de alimentação. Então, é triste, é muito triste o que a gente viu lá. E só para finalizar essa introdução, porque nós estamos apurando, nós estamos fazendo uma série de audiências públicas nessa comissão externa. Em um dos dias, um roteiro da viagem, nós fizemos encontro, evidentemente, com
com diversos segmentos. Então, gente na academia, com os quilombolas, com os indígenas, com os pantaneiros tradicionais, os grandes proprietários, fizemos com os ribeirinhos, enfim, fizemos reuniões, né, com o pessoal das ONGs, dos brigadistas voluntários, enfim. E passamos, então, também fizemos uma visita no centro de operação, onde faz toda a estratégia de combate contra os incêndios. Vocês não acreditam, naquele dia, num sábado, tá, tinha só 170 pessoas, considerando inclusive o pessoal administrativo, para combater os incêndios, no auge dos incêndios no Pantanal. Completa ausência do IBAMA, completa ausência do governo federal. Então, isso é uma demonstração de que é uma coisa proposital. E é evidente que o Pantanal, o Pantanal já vem sofrendo há um bom tempo pela mudança do uso do solo que tem nas cabeceiras, na parte alta do Pantanal. A água que chega no Pantanal, a vida dele depende das cheias em determinado período e depois a vazão, tá? A vazão. Então, todo mundo conhece um pouco a história do Pantanal, como é que funciona, tá? Já teve novelas, vídeos, e volta e meia tem reportagem. Chegou esse momento que seco, os lagos secos, você vê carcaças de jacarés, entendeu? E de animais na beira daquilo que eram pequenos lagos, tá? É muito triste de ver. E a água que vai para o Pantanal, uma parte é da chuva, tá? Uma boa parte vem dos rios que alimentam o Pantanal. E as nascentes desses rios estão na parte alta do Pantanal, já no Cerrado, tá? E o Cerrado vem se transformando, nos últimos anos, em monocultura. Então, está sendo destruído, entendeu? As áreas de proteção permanente, né? Então, está sendo introduzido lá o milho, a soja e o gado, né? E a pecuária. E, com isso, o Pantanal tem sofrido também com um processo de assoreamento muito grande. E, junto com esta areia, com essa terra, né, que vai para dentro do Pantanal, estão indo também os agrotóxicos que são utilizados nessas monoculturas do Planalto. Então, é uma situação, né, que a gente está vendo lá. Então, é um período, talvez, é uma seca prolongada, tá? E, evidentemente, que esta seca tem consequência também por causa do desmatamento da Amazônia, tá? E, portanto, a gente vai ter mais essas experiências de secas prolongadas para o futuro, em função do próprio desmatamento da Amazônia, do papel que a Amazônia tem para trazer a umidade aqui para o sul, para o sudeste e também para o Pantanal. Então, é essa a situação, tá, que a gente está vendo lá. Então, pelo menos 1/3 do Pantanal já foi queimado, e esses incêndios começaram, então, em fazendas particulares, de forma que ainda a polícia está apurando, tá? Mas já adiantou para a gente que parte dessas ações são criminosas. Desculpa ter prolongado, mas eu precisava fazer uma introdução para as pessoas entenderem um pouco, entendeu? O que está acontecendo no Pantanal e por que não se conteve os incêndios, tá? E por trás aí, evidentemente, tem uma ação proposital. Tanto é que o ditado que se diz na região, que querem transformar o Pantanal em Pastanal, tá? Que é introduzir um outro modelo de agropecuária, tá? E que para esse outro modelo não dá para usar para ter aquele boi, né? Aquela criação de gado da forma tradicional no Pantanal, porque ela não compete mais economicamente. Então, eles querem, entendeu, transformar o Pantanal em pastagem, em monocultura e assim por diante. Deputado, interessante a colocação, enfim, toda a explanação, todo o histórico, é uma tragédia, a gente está vendo isso daí todo dia, a gente acompanha, né, uma tragédia que está se aprofundando, mas eu gostaria que o senhor me falasse o seguinte, como que é a correlação de forças dentro do Congresso? Nós temos lá a bancada da bola, a bancada da bala, a bancada do agronegócio. Como que é essa correlação de força? A bancada do agronegócio é muito forte, a bancada do meio ambiente, vamos dizer assim, dos ambientalistas, ela ainda é pequena. Há uma interlocução entre vocês? Como que é essa
essa luta, assim, vamos dizer assim, no parlamento? O Carlos, primeiro que os ambientalistas contam com os parlamentares dos partidos de oposição. Então, só eles? Do PT, da Rede, que é uma deputada só, do PSOL, do PCdoB, uma boa parte do PSB, nem todos, e boa parte do PDT, nem todos, do ponto de vista da agenda ambiental, tá? E também tem deputados, podemos dizer assim, soltos, no Cidadania, enfim, você sempre tem lá um outro. Dependendo da pauta, você pode até ampliar. Então, a pauta animalista, que podemos dizer assim, você acaba tendo parlamentares que, no espectro, do ponto de vista da visão econômica, visão social, a gente poderia classificar como parlamentares de centro, ou até de direita, mas, às vezes, dependendo da pauta, até vota nessa agenda ambiental. Por isso que eu falo que, a grosso modo, a gente pode contar com aquilo que a gente considera como parlamentares no campo da oposição, tá? Mais ou menos 120, 130, podemos chegar até 140 parlamentares. A bancada mais forte que tem lá, mais bem estruturada, mais bem organizada, e que é que está por trás de toda a política na área do campo, podemos dizer assim, da política de meio ambiente, que fez o ministro do meio ambiente, colocou o ministro do meio ambiente, é a bancada da Frente Parlamentar da Agropecuária, aquilo que a gente chama da bancada do boi, né? Ou da bancada do agronegócio, a bancada ruralista. E aí você tem, evidentemente, para outros temas, tá? Que também é muito caro para a gente, do ponto de vista daquilo que a humanidade já acumulou, do ponto de vista das relações sociais, das relações humanas, tá? Aí, uma bancada muito forte é a bancada da bala, né? A bancada que se organiza no entorno daquilo que é talvez a principal base de sustentação do governo Bolsonaro, que é a base das Forças Armadas, a base das polícias militares, polícias civis, base do Corpo de Bombeiro, até das guardas municipais, tá? Esse é o grande público do Bolsonaro. E a outra bancada muito forte, que aí é em função do próprio acerto entre a cúpula das igrejas neopentecostais, tá? Que aí é essa bancada evangélica. Não estou falando assim, o conjunto dos evangélicos, tá? Sim. Você tem evangélicos lá que são parceiros nas agendas progressista, na pauta ambientalista, tá? Mas o grosso, evidentemente, são eleitos por essas igrejas neopentecostais, e também tem setores, evidentemente, da Igreja Católica, que fazem parte, inclusive, da base do governo Bolsonaro, e que se aliam. Então, esta bancada evangélica, essa bancada, entendeu, dos católicos conservadores, essa bancada da bala, e junto com a bancada, então, da agropecuária, bancada ruralista, formam, talvez, o maior bloco lá dentro. Boa parte, dominam, inclusive, boa parte do centrão, tá? E que é a articulação maior e que determina um pouco a agenda dentro do Congresso Nacional, tá? Por isso que eu disse que o que a gente conseguiu, quando a gente impediu a votação daquela medida provisória 910, que é a medida provisória da grilagem, tá? Aquilo é uma coisa que nem eu imaginava, tá? A gente segurou até agora, por exemplo, que eles querem mudar toda a legislação de licenciamento ambiental, passando por cima dos direitos dos indígenas, dos quilombolas, de populações tradicionais, passando por cima, inclusive, dos direitos ambientais, consagrados já na própria Constituição, né, de acabar com qualquer tipo de licenciamento nos empreendimentos agropecuários, para vocês terem uma ideia, né? Então, mas nós conseguimos segurar de não votar. Mas é como eu disse no início. Pressão popular, organização, é isso mesmo? É isso, bem isso. Então, quando a gente consegue fazer uma ação bem articulada com a sociedade civil, né, aí a gente consegue criar porque consegue mobilizar artistas, personalidades, consegue com isso ter pressão internacional. Senão, o estrago seria muito maior. Mas
o que está acontecendo no Pantanal e na Amazônia é uma coisa que tem consequências para o Brasil, para o futuro, tá? O Brasil que tem um potencial muito grande a partir talvez das duas maiores riquezas que a gente tem nesse país aqui, que é a sua diversidade étnica, cultural, tá? E a diversidade ambiental, tá? Biodiversidade, tamanho do país, seus biomas, a diversidade, entendeu? De planta, da fauna, enfim, da flora, tá? E que é aquilo que é importante do ponto de vista do que a humanidade mesmo pensa como passaporte, entendeu? Para um país soberano, desenvolvido, né? E que a partir de você pensar outras formas de relacionamento com a natureza, né? E aí nós estamos botando fogo, colocando fogo, destruindo para plantar soja e para exportar boi vivo. É pior do que, sabe assim, é da época do pau-brasil, tá? Então, é a sina aqui do Brasil. Exportar minério, exportar grãos, né? Exportar carne, e agora, voltando a exportar boi vivo, entendeu? É uma coisa isso. Mas é por isso que nós precisa repensar. Por isso que os ventos que a gente está vendo aí na América Latina vão vir de novo para cá. A gente acompanhando assim, mesmo acompanhando superficialmente o noticiário, a gente tem a impressão de que no exterior, no estrangeiro, eles têm muito mais preocupação com o Brasil do que nós brasileiros. Não é? É a impressão que dá para a gente, assim, né? Porque eles realmente se preocupam. Vai, Salete. Juntando isso com o que você está falando, você falou da pressão da sociedade, né? Como é que você vê a sociedade brasileira? Ela está consciente disso e está se sentindo impotente diante desse processo de destruição mesmo? Né? Ou você acha que existe uma concordância da sociedade com relação a esse modelo de governo? Salete, primeiro a gente precisa entender o significado do bolsonarismo, né, que parece que destampou a garrafa e os demônios de muita gente, em várias agendas, né, que a gente tem observado, que resultou na própria eleição do Bolsonaro, tá? E que no processo da eleição se valeram muito da produção dos fake news, tá? Das mentiras. Tá? E muita gente votou acreditando naquela mentirada toda. Então, a gente precisa também entender isso. Mas as pesquisas mostram que a população defende o meio ambiente e quer que defenda o meio ambiente. Uhum. As pesquisas mostram que as pessoas querem que os povos indígenas tenham vida, tenham direito aos seus territórios, que os quilombolas tenham direito aos seus territórios, tá? As pesquisas mostram que as pessoas querem que os animais tenham também vida, qualidade de vida, tá? Mas o que move, às vezes, as pessoas, inclusive, para apoiar o Bolsonaro, não das políticas deles, às vezes geralmente é a própria agenda econômica, tá? Que, evidentemente, que funciona também via fake news. Por exemplo, agora, as pesquisas estão mostrando que o Bolsonaro tem um índice de aprovação e que é resultado por causa da renda básica. E que ele não queria implementar essa renda básica. Tá? Ele propôs, inclusive, R$200. Foram os partidos de oposição, o PT puxou, inclusive, né, que na verdade, era para ser, inclusive, um salário mínimo, mas no processo de negociação resultou nos R$600. Tá? Então, no Brasil, as pessoas têm consciência da importância do meio ambiente. Tá? Mas essa pauta, como diz, inclusive, um ambientalista, o Márcio Astrini, que foi o responsável pela área de políticas públicas do Greenpeace por muito tempo, agora é o secretário executivo do Observatório do Clima, e é esse que, inclusive, agora, o Ministério do Meio Ambiente, o ministro do Meio Ambiente colocou a Advocacia Geral da União para perseguir ele, porque ele tem denunciado os desmandos e todo o aumento, né, as causas, as razões por aumento de queimadas e de desmatamento. Ele tem dito o seguinte:
A agenda ambiental, ela não elege ninguém, só para poder entender, tá? Mas ela tem a capacidade de atrapalhar governos. Certo. Tá? Então, ela pode atrapalhar internamente, tá? Mas, em especial, né, porque aí acho que a Salete perguntou como é que é isso, não sei se foi você, Carlos, como é que é isso lá fora. Os grandes fundos de investimentos, a sede deles, estão nos países do hemisfério norte, entendeu? Na Europa, nos Estados Unidos, no Japão, ou mesmo na China, tá? Noruega. E esses fundos de investimento sofrem muito a pressão, evidentemente, das autoridades políticas de lá. E as autoridades sofrem muito a pressão da população desses países. Então, eles estão muito preocupados porque eles sabem a importância da Amazônia. É muito conhecido, né? No caso da agenda ambiental, a ciência já vem demonstrando já há muito tempo o papel que a Amazônia tem para regular o clima no mundo. Não é só trazer a umidade aqui para o hemisfério sul. A chuva que a gente tem aqui na nossa região é fruto da umidade das correntes de ventos, os rios voadores, que vão lá e batem na cordilheira dos Andes e desce, entendeu? E quando a gente ouve, né, o pessoal falando, tá vindo uma frente fria lá da Argentina, tá? Essa frente fria é as correntes de ventos que saem lá da Amazônia, desce beirando os Andes e traz para cá essa frente que depois traz a umidade e a chuva para a nossa região. Mas tem importância, porque do ponto de vista do clima, tá? No âmbito global. E as mudanças climáticas no âmbito global também afetam a população da Europa, e a população de lá está muito consciente, inclusive, dessa preocupação. Então, além da agenda ambiental, daquilo que preocupa para eles com relação à maior floresta tropical que nós temos na Terra, tá? Eles também estão muito preocupados também da agenda dos direitos humanos, dos direitos coletivos, porque sabem que os produtos que eles consomem lá e que são produzidos no Brasil, e se esses produtos são frutos de aumento de violência no campo, de invasão de terras indígenas, de territórios quilombolas, de unidades de conservação, de desmatamento, de queimada, tá? Eles sabem que precisa pressionar, entendeu, para ter. Então, esta pressão da sociedade, entendeu, no hemisfério norte, pressionando os governos e pressionando os fundos de investimento, faz com que também se pressione aqui internamente. Então, para quem está acompanhando a gente, não é mais só a cadeia do agronegócio que está ganhando muito dinheiro ainda, por enquanto, que está exportando, por causa da taxa do dólar, tá? E que, desde o governo Temer, né, desde o golpe, se priorizou a produção para exportação. O Brasil hoje, por exemplo, não tem mais estoques de produtos básicos da alimentação brasileira, por isso que todo mundo está assistindo aí o aumento de preço dos alimentos, tá? Porque acabou com as políticas de apoio à agricultura familiar, tem incentivado, né, e liberado o agrotóxico a rodo, né, batendo recordes, entendeu, de liberações de agrotóxicos, em especial agora no governo Bolsonaro, mas já tinha começado, né, no Temer. Então, tudo isso que a gente está vendo, e aí aumentando, evidentemente, a preocupação com a produção de alimento aqui, com a falta de política de apoio à agricultura familiar. Então, é um caldo, né, que aí os fundos de investimento, com essa pressão toda, começam a sumir. E alguns já tomaram a decisão. Então, por mais que o governo brasileiro, para querer dar uma resposta, para dizer que está fazendo alguma coisa, cria aquela operação de garantia da lei e da ordem, colocando as Forças Armadas lá na Amazônia, só que coloca os militares lá na Amazônia, gastando o orçamento equivalente do IBAMA, tá, nessas operações, e os resultados é aumento de desmatamento e de queimada. Isso por quê? Porque eles destruíram a inteligência que estava no IBAMA, no Programa de Controle de Desmatamento e Queimadas da Amazônia. Então, quando você acaba com a inteligência, tá, os militares chegam nos lugares e não encontram mais os criminosos, tá? E, por outro lado, evidentemente, você tem o discurso do próprio presidente da República desautorizando
os fiscais do IBAMA que estavam lá em campo trabalhando, cumprindo o seu dever constitucional, tá? Então, é um caldo todo que está fazendo com que os fundos de investimentos fujam do Brasil e começa a ter problemas nas outras cadeias produtivas, não só relacionado aos temas que estão aí no fronte, no aumento da área da agricultura, ou da política florestal ou de mineração, tá? Então, porque nenhum fundo de investimento vai querer colocar dinheiro num país onde você tem um presidente insano, tá? Então, a agenda que ele está fazendo na área ambiental é igual à agenda que ele fez com relação ao combate ao coronavírus, que a gente está vendo aí as consequências. No Brasil, além de ter mais mortes proporcionalmente, mais gente contaminada proporcionalmente, o impacto econômico, inclusive, do ponto de vista do desemprego, vai ser muito maior aqui, porque nós não fizemos a lição de casa. Então, o mundo inteiro está vendo a situação do Brasil, né, desse presidente, e que aí começa a ter a pressão também aqui dentro do Brasil. Pressão, inclusive, de setores econômicos, tá? Que querem, inclusive, mudar a própria política, ambiental, que, na verdade, você tem uma política antiambiental proposital, tá? Não é que é uma inação do governo na agenda ambiental, é uma agenda ativa, antiambiental, tá? Tanto é que, pela primeira vez, aí eu estou falando independentemente de qual governo, pela primeira vez, a gente tem na frente do Ministério do Meio Ambiente uma pessoa antiambiental, tá? Que não está lá para cuidar do meio ambiente, está lá para justamente destruir o meio ambiente. Desculpa interromper o senhor. Eu ia perguntar até sobre isso aí. O senhor acha que essa pressão dos fundos, essa pressão econômica é capaz de tirar, de reverter isso? Porque a gente já viu denúncias contra ele, a gente já viu muita, né, notícia que seria motivo de saída dele e ele permanece no governo. O senhor acha que essa pressão dos fundos é capaz de reverter isso? Eles estão numa tentativa, por exemplo, a saída dos militares e colocar a agenda da Amazônia sob responsabilidade do vice-presidente Mourão, tá? É uma tentativa de produzir uma narrativa de que o governo está fazendo alguma coisa. Uhum. Mas vamos aqui pensar do ponto de vista do governo Bolsonaro, daquilo que a gente falou agora há pouco, do que compõe a base dele. A base dele, a maior parte, é desses agentes econômicos, de parlamentares ligados a essas cadeias produtivas, esses agentes econômicos que querem explorar as riquezas minerais, riquezas ambientais, expandir, entendeu, a monocultura na Amazônia, no Cerrado, no Pantanal. Então, como é que ele vai fazer? Então, ele tem que produzir factoides, tá, para tentar produzir uma narrativa de que tem uma agricultura que é sustentável. Mas o mundo todo está percebendo os indicadores. Então, não adianta você fazer propaganda lá fora dizendo, olha, a agricultura brasileira cuida do meio ambiente, né? Mas aumenta a liberação dos agrotóxicos, aumenta o desmatamento para poder expandir esse modelo de agricultura expansionista, entendeu? Para cima, aumenta a violência no campo. Tá? Esses dias, o próprio Conselho Indigenista Missionário, o CIMI, entendeu? Mostrou lá, nós batemos recordes de violência, de assassinatos, tudo relacionado à disputa de terra, a conflitos fundiários, tá? E a pressão deles, que querem aprovar, inclusive, a legalização das terras públicas roubadas, né, pelos grandes fazendeiros. Então, é uma situação que não sei aonde o governo Bolsonaro vai conseguir permanecer, entendeu? Com essa mentira. Porque setores econômicos importantes começam a pressionar para ter uma mudança da política ambiental, que estão sofrendo consequências agora, justamente por causa dessa fama que o Brasil está tendo no mundo. Uhum.
mas ele tem uma maioria. Ele tem uma maioria no Congresso Nacional, tá? Para poder, pelo menos, aprovar parte da agenda econômica. Tá? E essas reformas que traz consequências gravíssimas também para o povo brasileiro, que é aquilo que a gente está assistindo, o desemprego aumentando. Estou falando aqui, ó, antes da pandemia. Antes da pandemia, o Brasil já tinha voltado para o mapa da fome. Carlos Salete, quem está acompanhando a gente, eu nunca me sai da cabeça aqui o discurso de posse do presidente Lula, no dia 1º de janeiro de 2003, quando ele deu ênfase em uma coisa parece tão elementar, né? A gente pensar assim, quando ele falou que o sonho, se ele, durante o período da presidência, que ele estiver na presidência da República, se ele conseguir fazer com que cada brasileira, cada brasileiro tivesse a oportunidade de ter 3 refeições por dia, lembra desse? Sim, perfeito. E depois, com todo aquele conjunto de políticas que foram implementados, apoio à agricultura familiar, o PAA, Bolsa Família, enfim, o Brasil ganhou reconhecimento. O Brasil foi o único país que conseguiu atingir a maior parte das metas dos objetivos do milênio, lembra? Isso, exatamente, perfeito. Bem lembrado. Antes dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E o Brasil ganhou esse reconhecimento de ter saído do mapa da fome. E aí, tá aí, essas políticas aí fez o Brasil voltar, entrar no mapa da fome, e a gente tem hoje no Brasil milhões de pessoas passando fome novamente. Então, é uma situação muito triste que a gente tem vivendo nesse momento, tanto do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, e também, em especial, que eu acompanho muito de perto essa agenda ambiental e a agenda da própria agricultura, da agricultura familiar, desse modelo, tá? De agricultura, que a própria FAO já recomendou que, se quer acabar com a fome, tem que fazer reforma agrária, tem que valorizar a agricultura familiar. O conceito da agricultura familiar é a diversidade de alimento no prato, tá? Então, a agrobiodiversidade tem que diminuir drasticamente o uso de agrotóxicos, porque o uso de agrotóxico, além de envenenar as pessoas, tá? Envenena os mananciais, a água. 1/4 da água que chega na torneira das pessoas, eu não sei como que é aí em Serra Negra, tá? Mas 1/4 dos municípios brasileiros, eu estou falando da água quando você abre a torneira, depois que ela passou pelo tratamento. Sim. Tem resíduos químicos de agrotóxico na água. Então as pessoas pensam assim, mas fez o tratamento, a água está pura, entendeu? Não, entendeu? As moléculas estão ali na água. E além de matar os animais, também tem criado um processo de degradação do solo. Por isso que a própria ONU recomenda, entendeu? Precisa acabar com o uso do agroquímico. Eu estou falando não só o veneno, como também os fertilizantes, tá? Então, é tudo isso que a gente precisa repensar. E é importante dizer aqui, eu acompanho essa agenda já há muito tempo, desde 1983, que venho acompanhando a agenda ambiental, povos indígenas, quilombolas, da agricultura familiar, e meu mandato é centrado, entendeu, nessa agenda. Eu sou relator do projeto de lei que cria a Política Nacional de Redução de Agrotóxicos, que a gente não consegue votar, mas também se a gente levasse para o plenário, dificilmente a gente ia conseguir aprovar com essa composição que tem no Congresso Nacional, mas eu vejo que essa situação, né, a gente precisa mudar. E para mudar, tá? Aí eu volto a dizer, a gente precisa retomar boa parte daquilo que a gente já vinha fazendo nos governos do presidente Lula, da presidenta Dilma. A gente vinha, até porque o Brasil levou, inclusive, esses compromissos de mudar, né, a forma como produzir alimento, tá? Então, a gente assumiu o compromisso de recuperar 12 milhões de hectares, tá? Nós assumimos o compromisso de mudar a forma como se produz carne no país, tá? Nós assumimos compromissos de ir reduzindo
o uso de agrotóxico. O Brasil teve um papel importante na formulação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a tal da Agenda 2030. Aliás, eu coordeno, inclusive, essa frente parlamentar na Câmara e no Senado, é uma frente parlamentar mista. Então, nós assumimos, e o Brasil vinha, então, avançando, né, nesses projetos. Com o Fundo Amazônia, você não tem ideia da quantidade de projetos que estavam em campo, pensando geração de trabalho e renda, aproveitando de forma sustentável aquilo que a gente chama dos produtos da sociobiodiversidade, né, apoiando indígenas, quilombolas, ribeirinhos, né, os extrativistas da Amazônia, porque lá você tem 25 milhões de pessoas que precisam alternativa econômica. Então, o Fundo Amazônia vinha apoiando esses projetos. Tudo isso foi paralisado. Tá? Então, nós precisamos retomar essa agenda. Nós precisamos retomar essa agenda, por isso que o PT, esses dias lançou o plano de reconstrução. Era uma pergunta que eu ia fazer, justamente. Ia tocar, queria que o senhor desse uma explicada para a gente, principalmente na área de meio ambiente, né? O que o plano traz, assim, de solução, vamos dizer? O plano tem alguns eixos importantes, tá? Eu vou, então, me ater aqui a falar de um conceito, de um eixo, que já foi importante no plano de governo Lula-Haddad. Depois ficou, né? Então, de 2018, que é o eixo chamado de transição ecológica para o século XXI, que é aquilo que a Europa inteira já está fazendo, que a China está fazendo, em todas as cadeias produtivas, repensando a forma como produz os serviços e os bens, tá? Certo. Pensando, então, em todas as cadeias, ver como é que emite menos gás de efeito estufa, como é que investe em produção de energia limpa, energia sustentável, tá? E assim por diante, tá? E aqui, no programa, então, 2018, já tinha esse conceito. Neste plano agora, a gente avança mais ainda. Avança mais ainda. Por isso que quando a gente fala que é um plano, não é um plano de governo, é um plano para o país. Perfeito. É um plano de sociedade, tá? Porque ali tem um conjunto de ações, de metas, de curto, médio e de longo prazo. Então, por isso que o conceito, inclusive, da transição ecológica precisa entrar a fundo. Eu vou pegar um exemplo aqui. Nós descobrimos essa riqueza do pré-sal agora recentemente. E a gente sabe que o petróleo precisa acabar com o uso dele por causa das emissões do gás de efeito estufa, do carbono, entendeu? Que vai para a atmosfera, tá? Mas nós precisamos fazer assim, para onde tem que ir os recursos advindos do petróleo, tá? Por isso que lá atrás, inclusive, o governo da presidenta Dilma já tinha definido que ia para a educação, majoritariamente, tá? E com investimento, inclusive, nas cadeias produtivas brasileiras, que eles acabaram com isso aí, tá? Por quê? Porque era uma forma do Brasil investir em tecnologia, em ciência, pesquisa, entendeu? Para poder se desenvolver para aquilo que a gente imagina, a sociedade do futuro, que tem uma melhor relação entre as pessoas, né, na própria da sociedade, tá? Mas em especial da relação com o meio ambiente. Então, só para dar um exemplo aqui de curto prazo, nós precisamos retomar, na verdade, aquilo que já vinha dando certo. Então, é fundamental que, nesse momento, retome todo o programa de controle de desmatamento e de queimada. Eu mesmo apresentei o projeto de lei para transformar em política permanente de Estado, entendeu? Aquilo que era um programa, tá? Nesse mesmo projeto de lei, eu coloquei lá, entendeu? A recuperação de áreas degradadas. Nós temos cerca de 60, 70 milhões de hectares de áreas que foram desmatadas e estão abandonadas no país inteiro, em todos os biomas, mas em especial na Amazônia. E que precisa ter incentivo fiscal, né, isenção, por exemplo, de ITR, ou até, entendeu, subsídios do ponto de vista de ter linhas de financiamento com juros zero, se a recuperação dessas áreas for na perspectiva da agricultura familiar,
da produção de alimento, né, na perspectiva da agroecologia, da agrofloresta. Então, você recupera a área degradada, entendeu? Com cuidado do solo, com cuidado do meio ambiente, e para produzir alimento. Enfrenta, inclusive, a escassez de alimento que a gente sofre hoje no Brasil, e por isso que a gente tem esses aumentos. Tá? Então, nós precisamos de políticas de incentivo, da forma como eram os projetos que estavam sendo desenvolvidos pelo próprio Fundo Amazônia. E, ao mesmo tempo, uma legislação mais dura para quem comete crime, entendeu? Então, eu mesmo, na sexta-feira passada, eu acabei divulgando nessa segunda, um outro projeto de lei que eu fiz aí em parceria com o deputado Alencar Santana, e que deu muito certo, inclusive em Portugal, na Espanha e em outros países da Europa. Aquele que tem uma propriedade e que foi incendiada criminalmente, tá? Aquela propriedade tem que ficar por um bom período sem poder utilizar ela economicamente para a agropecuária. Perfeito. Que seja para a recuperação. Para a recuperação. Porque nós precisamos fazer uma coisa que a gente tem, que está lá na Constituição. Está na Constituição Federal. É fazer valer na prática a função social da propriedade, a função social e ambiental. Isso, perfeito. A terra, ou o prédio, tem que cumprir o seu papel. Uma residência tem que cumprir o papel para servir de moradia. Se não serve de moradia, tem que ser taxada. Ela pode estar alugada para outro, mas está cumprindo a função social. Claro. Claro. Mas se está lá, se aquele terreno está para especulação imobiliária na cidade, tem que ser sobretaxado. Tem que ter PTU progressivo. Tá? A mesma coisa uma propriedade rural. Se ela não cuidar da área de proteção permanente, se ela não cuidar do rio, da nascente, a pessoa tem que ser punida, tem que ser taxado. Porque aquela nascente, aquela água, não é importante só para aquela propriedade. Aquela água é importante para a sociedade como um todo. Aquela vegetação, aquela reserva legal, ela é importante para a sociedade como um todo. Tá? Então, é esse sentido. Tá? E aquela propriedade precisa produzir. E não é produzir de qualquer jeito. Produzir cuidando do meio ambiente, porque o meio ambiente não é importante só para aquela propriedade. Ele é importante para toda a comunidade. Ela é importante para todos os brasileiros e brasileiras. Esse sentido que está lá na Constituição Federal. Esse sentido que é a função social e ambiental, que está na legislação, nas constituições do mundo inteiro. Que no Brasil tem perdido essa importância e que a gente não consegue fazer valer nesse país. Então, nós precisamos enfrentar essas questões de fundo. Agora, o que eles têm que fazer? O cara que vai cumprir com a função socioambiental da sua propriedade, eles estão querendo pegar o dinheiro do Fundo Amazônia para pagar a pessoa para fazer isso. Então, o cara que está cumprindo a Constituição, a lei, tá? Ele acha que ele está fazendo muito. Ele está cumprindo a lei. Sim. Aí agora eles querem receber para cumprir a lei. Então, sabe, os valores completamente invertidos. Tá? Sim. E esses valores estão invertidos em muitas coisas, né? Eu queria perguntar para o senhor como é que a população, vou puxar um pouco aqui para as cidades, né? Como é que elas podem se organizar para que se cobre medidas desse tipo, né? Que se cumpram a função social das propriedades, essas medidas todas que o senhor citou. Como é que a população pode se organizar para cobrar isso nos municípios? Só complementando, Salete, dizer para o deputado que Serra Negra era chamada, desde a década de 30, ela recebeu o slogan de Cidade da Saúde, isso por causa da sua água mineral, né? Tem mais de 10 fontes de água mineral aqui no centro da cidade, fora a vegetação da cidade, né? Que enfim, apesar das queimadas últimas assim, mas o que se observa aqui é que, em plena campanha eleitoral agora, são 4 candidatos a prefeito, nenhum deles colocou isso na sua agenda.
Nenhum vereador, assim, explicitamente defende esse tipo de temática, que para uma cidade como Serra Negra é absolutamente necessária. Nós estamos vendo aqui loteamentos indiscriminados sendo feitos aqui, destruindo mata nativa. Nós estamos vendo as fontes secando aqui na cidade. Nós estamos vendo absurdo de fazerem uma construção no centro da cidade, num barranco, uma área que tá, praticamente vai ser caiá, vai ser pedra, vai ser soterrado aquilo lá. Enfim, é uma preocupação da cidade, né? Isso daí eu acho assim. E, infelizmente, a gente não vê esse tipo de atuação, não só do poder público, mas como dos próximos governantes, vamos dizer assim. O que a gente pode fazer, deputado, para impedir esse tipo de coisa, pô? Então, você mesmo disse aí que a riqueza de Serra Negra tem a ver com a sua água, e as pessoas sabem de onde que vem a água. Uhum. A água depende de vegetação, depende de floresta. Então, se continuar um processo de especulação imobiliária e tiver desmatamento, vai acabar com aquilo que talvez seja o grande trunfo, né, de Serra Negra. Tá? E o que é possível debater para cuidar do meio ambiente, cuidar das pessoas, enfrentar, inclusive, a desigualdade? Eu não sei como é que é a situação da população em Serra Negra, mas pode ser que, de repente, você tenha também, pelo menos, uma parte daquilo que é a fotografia do país inteiro. Exato, é mais ou menos isso mesmo. Tá? E quando a gente fala, inclusive, em transição ecológica e os próprios objetivos do desenvolvimento sustentável, diz isso, no âmbito municipal, então, se você tem um terreno que está para especulação imobiliária num lugar que tem equipamentos e serviços públicos que foram produzidos com dinheiro público, com dinheiro dos impostos, se está lá para especulação imobiliária, você tem que colocar um IPTU progressivo. Assim, você consegue alocar terrenos, inclusive, para poder fazer com que os mais pobres possam ter moradia próximo da onde já tem os equipamentos e os serviços públicos. E aí os mais pobres não ser criminalizados duplamente. Primeiro, por ter que morar longe dos serviços públicos, equipamentos públicos, e muitas vezes em lugares sensíveis do ponto de vista ambiental, colocando em risco todo o seu investimento, às vezes até da própria vida, né? Quando vem um temporal. E depois, inclusive, criminalizado, porque às vezes estão ocupando áreas que são importantes para a produção de água, por exemplo. Tá? Eu não sei como é que é a Serra Negra, estou pegando de forma genérica. Então, na hora de cobrar os impostos, de ver que quem cobra mais e de quem cobra menos. É uma forma de você enfrentar a desigualdade. Quem polui mais tem que pagar mais. Quem polui menos tem que pagar menos. É uma forma de você colocar, tá? Porque aí você estimula, entendeu? Cadeias produtivas, empregos melhores também. Na hora de você comprar, sabe que a prefeitura é o maior ente econômico no território do município, né? Uhum. É isso mesmo. Você vai encontrar uma outra corporação que movimenta o volume de recursos que uma prefeitura movimenta. Não importa o tamanho da cidade, tá? Então, todas as compras que a prefeitura fizer, se ela colocar o conceito ambiental, a preocupação ambiental, e é possível, na área da saúde, de educação, na hora de comprar equipamentos, materiais, de olhar, entendeu? De quem compra? Como é que aquele fabricante, entendeu, produz? Toda a prefeitura, pelo menos na rede escolar, e muitas, inclusive, em outros espaços, fornece alimentação. Isso. Se comprar da agricultura familiar, você está favorecendo o uso de recursos públicos para os pequenos, enfrentando a desigualdade, porque você está canalizando, em vez de você comprar das grandes corporações, das grandes distribuidoras, o alimento, você está canalizando recursos e fomentando a agricultura familiar, aqueles que precisam de mais apoio. E se você comprar ainda orgânico, além de você, entendeu, ajudar o meio ambiente, proteger os animais, proteger a água, os mananciais,
proteger a saúde das pessoas, gastar menos para curar as doenças causadas pelo veneno que vem no alimento, você está fazendo com que os filhos dos trabalhadores, das trabalhadoras, estou falando dos mais pobres, que é quem mais usa a rede de educação pública, Isso. tenha a oportunidade de comprar alimento, de comer alimento sadio, alimento orgânico, alimento sem veneno. Porque o mais pobre não pode comprar um alimento orgânico porque ele é muito caro nas prateleiras do supermercado. Porque os orgânicos não têm os subsídios que o agronegócio tem. Eu vou dar um número aqui para vocês, para quem está acompanhando a gente, e isso eu acompanho de perto, porque, como eu falei, esse debate dos agrotóxicos, do modelo da agricultura, o Brasil, só no âmbito federal, só para a cadeia do agrotóxico, para a produção, distribuição, comercialização dos agrotóxicos, de veneno, do veneno utilizado na agricultura, dá de subsídio anual 2 bilhões de reais. Nossa Senhora. É dinheiro do povo brasileiro, de impostos que deixam de ser arrecadado para ficar na mão dos fazendeiros, não dos fazendeiros, na verdade, de quem produz e distribui veneno para a agricultura. Você acha que é muito? Aqui em São Paulo, de ICMS, para meia dúzia de produtos para exportação. Eu estou falando de milho, de soja, de cana, de eucalipto, de algodão, tá? De ICMS, é 1 bilhão de reais por ano. De ICMS que deixa de arrecadar. Esse ICMS é dinheiro do povo paulista. Agora, para quem produz agricultura familiar de forma orgânica, não tem esse subsídio. Por isso que é mais caro o orgânico. Então, a agricultura, em todo tempo, no passado, em todo lugar, em qualquer país, e no futuro, sempre vai ser assim, vai precisar de subsídio. Nós precisamos debater para onde vai o subsídio. Então, na prefeitura, é possível fazer isso também. Então, vocês têm a água aí como um patrimônio importante do ponto de vista econômico, inclusive. Isso. Para gerar a própria cadeia de emprego na cadeia de turismo, não é isso? Isso, perfeito. Se tivesse vontade política e perspectiva de futuro, pensando inclusive nas futuras gerações e de garantir essa cadeia, eu não sei como é que é, pode ser que de repente eu seja surpreendido aqui por vocês. Serra Negra deveria proibir o uso de agrotóxico em todo o território do município. Perfeito. Porque esse veneno vai para o solo. Vai para o solo, depois vai para dentro da água. As pessoas falam, mas pode tratar. Não, as moléculas químicas. Porque é que nem aquelas pessoas que falam assim, mas eu lavei a maçã. Eu lavei o tomate. Não, as químicas, a molécula está dentro. Não tem como você tirar o veneno, entendeu? Dentro do alimento que vem. O veneno que vem dentro do arroz, da soja, do óleo de soja, você não tem como tirar a química que está ali dentro. Eu não sou um químico, entendeu? Tá? Mas aprendi com eles, entendeu? Que essas moléculas estão lá dentro, não tem como sair. E aí as pessoas falam, mas é tão pouco que não vai fazer mal. Pois bem, você a vida inteira vai acumulando dentro do seu organismo essas moléculas. E é uma mistureba de moléculas, de venenos diferentes, que aí a ciência está mostrando aquilo que a gente observa agora a olho. Você sabe muito bem, Carlos, você também, Salete, que até, sei lá, 15, 20, 30 anos atrás, não era tão comum a gente ter, ou gente da família, ou pessoas muito próximas, com câncer, com Alzheimer, com Parkinson, com má formação. Aumentou muito a incidência dessas doenças. E é isso que as pesquisas estão mostrando, que está relacionado ao veneno que a gente come no dia a dia, quando a gente vai se alimentar para a vida. E a gente está se alimentando, na verdade, não para a vida, mas para a morte. Perfeito. Salete, estamos passando já 1h04 desse papo muito gostoso aqui com o deputado. Nossa, está ótimo. Você tem mais alguma coisa para...
Sim, Walter, você não queria falar sobre política? Não, no início da nossa conversa, né, o deputado perguntou a situação aqui do nosso partido, aqui do PT, aqui em Serra Negra, né? A gente não conseguiu lançar, infelizmente, não conseguimos lançar candidatura para majoritária nem proporcional. Que o PT aqui de Serra Negra está passando por uma fase agora de reestruturação, né? O novo diretório tomou posse em janeiro apenas, né? A gente lançou a Casa da Cultura e Cidadania Dalmo de Abreu da Lara, inauguramos no final de fevereiro, para dar assim como se fosse uma vitrine assim do nosso trabalho aqui, né, em prol da comunidade, né? Mas infelizmente nós começamos a atuar e houve a pandemia, né? E tivemos que fechar a casa. Reabrimos agora de pouco, né? Que voltamos a fazer um trabalho presencial com algumas reuniões e tudo, né? A gente espera que a gente consiga, proximamente, o ano que vem, estar com um partido mais estruturado aqui. Mas aqui na região, aqui do lado nosso, aqui em Amparo, nós estamos com uma militância lá muito forte e com candidatura muito boa lá em Amparo. Nosso companheiro, o professor Tobias Gasparini, e uma chapa muito boa também para a Câmara Municipal lá. A gente está dando uma força, está vendo que a mensagem do PT, pelo menos aqui, está voltando com força aqui na região, aqui assim. Estamos reestruturando aqui, deputado. Vamos ver, a gente conta, inclusive, com a ajuda, né, do pessoal aí dessa bancada excelente que a gente tem na Assembleia e na Câmara dos Deputados aqui, para dar uma força aqui para a gente aqui. Como o senhor está dando aqui, você não sabe como isso para nós é importante e prazeroso. Mas eu fico feliz que vocês estão, pelo menos, começaram a reestruturar, tá? Isso. O PT, evidentemente, sofreu um impacto muito grande, muito em função dessas mentiradas todas. Claro, foi muito forte aqui na região. Mas é o maior partido político do país. Vocês sabem que eu viajo, até por causa dos temas que eu acompanho, então eu vou para muitos lugares no fundão do Brasil, tá? Estou falando da Amazônia, para tudo quanto é canto, onde às vezes acontece aquelas chacinas, a gente é chamado, entendeu, para ir, como, né, acompanhar. Então eu viajo muito o Brasil, não só o estado de São Paulo, e aonde a gente vai, você tem petista. Então é o partido que tem a maior capilaridade no país inteiro, tá? Tem uma outra coisa que é fantástico do PT. O PT, quando ele nasceu há 40 anos atrás, ele fez uma revolução do ponto de vista de colocar no centro o conceito e a profundidade necessária do conceito da democracia, tanto do ponto de vista do funcionamento do partido, como também como uma crítica àquilo que a gente tinha até então de experiências ou modelo de socialismo do leste europeu, tá? Que é muito criticado pela falta de democracia. E o PT fez essa revolução que, de certa forma, influenciou na esquerda no mundo todo, não só no Brasil. E eu tenho dito que o PT é o partido que também carrega para si a responsabilidade de fazer essa outra revolução, que é incorporar, que não é uma coisa tão tranquila na história da esquerda, incorporar a agenda ambiental, a agenda ecológica. Né? Você sabe o que eu estou falando. E talvez o PT seja o partido que tem, entendeu, a oportunidade e a responsabilidade, por ser o maior partido do Brasil. Aí não é só no campo da esquerda, não, é o maior partido. O PT é partido. Claro, partido, exatamente. O PT é partido, tá? Podemos dizer assim, e é o partido nacional, tá? E, evidentemente, que tem todos os seus problemas, tá? Mas dificilmente você tem um partido que talvez tenha um processo tão democrático e tão amplo como o PT, né, faz. Então, fico muito feliz que vocês estão aí. Pena que não conseguiram ainda nessas eleições, mas estão plantando a semente aí novamente. Tá? E esses ventos que a gente está assistindo, como aconteceu agora na Bolívia, lá no Chile, na Argentina, tá? Esses ventos vão chegar aqui também.
Vão chegar logo. Tomara que chegue logo mesmo. Porque não tem futuro. Não tem futuro e o povo vai perceber logo isso que a gente está assistindo, tanto do ponto de vista do governo federal, do Bolsonaro, como também aqui no Estado, né, com relação ao Dória, tá? Porque é a mesma política, tá? Ele também acabou com toda a estrutura do sistema de meio ambiente do Estado, tá? Subordinou a agenda da mineração, inclusive, aqui no Estado, e a agenda da agricultura, a agenda ambiental. Não há diferença nenhuma do ponto de vista da política econômica, mas também, em especial, da agenda ambiental, tá? No caso do governo aqui do Estado de São Paulo. Então, o PT é necessário. O PT é necessário para o futuro, inclusive, do Brasil, tá? Não só para os trabalhadores e as trabalhadoras, estou falando para o futuro do povo brasileiro, o PT é necessário. Tá? Eu tenho essa consciência, perfeito. E vocês estão no caminho certo, e eu quero aqui me colocar à disposição. Como eu falei, eu devo uma visita aí, tá? Opa, estamos esperando. Deixa passar a pandemia, porque aí eu aproveito para conhecer Serra Negra. E também quero aqui até convidar vocês, eu tenho muitas dessas coisas que a gente conversou aqui hoje, eu tenho uma série de... todo semestre, porque é uma oportunidade que a gente tem lá na Câmara, de fazer uns cadernos para fazer uns debates com um pouco mais de profundidade. Uhum. Então, no meu site, lá no meu blog, no Facebook, né? Procurar lá Nilton Tato. Então, tem lá publicação sobre isso que a gente conversou aqui, da agenda urbana, do que é possível pensar a qualidade de vida na cidade. Então, várias propostas, né? Isso que a própria Raquel me provocou aqui. Dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Eu publiquei a Laudato Si, tá? Eu tenho o Papa Francisco como um grande inspirador, tá? Então, ali, eu recomendo, inclusive, porque não é um texto religioso. Evidentemente, tem uma base, né, teológica ali, tá? Mas é um texto com embasamento científico profundo, tá? A Laudato Si, tá? Cuidado com a casa comum. Eu fiz questão de publicar ela e fiz uma publicação específica sobre o debate dos agrotóxicos. Tá? Perfeito. Esse aí, inclusive, eu já devo ter impresso coisa de 8.000 exemplares dessa cartilha, mas ela está disponível para baixar. Ótimo. Tá? Ótimo. O material todo está disponível para baixar. Então, para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse material. Nós fizemos também, como subsídio, eu sou secretário nacional de meio ambiente do PT. Nós fizemos, além produzimos um material específico como subsídio para as candidaturas às câmaras municipais e às prefeituras do PT para as eleições desse ano. Então, um material muito riquíssimo, tá? E que se vocês tiverem aí candidatos, mesmo que o PT não tenha candidato, mas que tenha candidatos que, de repente, tem certa abertura para debater essa agenda ambiental, essa agenda ecológica, eu recomendo que olhe material lá, porque é um material muito interessante, com uma série de ideias para pensar políticas para a cidade. Nós estamos fazendo quinzenalmente na nossa Casa da Cultura uma roda de conversa em temas específicos. A deste sábado vai ser exatamente sobre meio ambiente, que a gente bolou o tema justamente em virtude dessa nossa live de hoje. Então, vamos aproveitar para levar a cartilha lá e a gente dar uma estudada nela. Né? Tem esse material está lá na Casa 13. Sei, perfeito. Tá? Perfeito. Esse material está na Casa 13, então eu recomendo. E a outra coisa que eu recomendo, que aí é uma leitura mais parruda, tá? E aí trata de tudo quanto é tema que você imaginar, e não sei se você já teve a oportunidade de ler, você e a Salete, que aí, então, é o plano de reconstrução e transformação do Brasil. Tá? Eu li, sim, fiz uma leitura não muito aprofundada, mas eu li praticamente todo. Achei aquilo um documento, assim, extraordinário, muito rico,
E como o senhor disse, não é um plano de governo, mas é um plano realmente, isso é uma contribuição inestimável ao país, isso daí. Eu acho que todo mundo deveria, de todos os partidos, não importa se seja de esquerda, direita, de centro, deveria ler isso daí para pelo menos debater isso daí, porque tem ideias ali fantásticas ali, e um diagnóstico muito, muito bom da situação que a gente vive em todas as áreas. Não, só para você ter uma ideia, de pessoas que foram mobilizadas no processo de construção desse plano. Eu estou falando de mobilizado no sentido de contribuir com ideias, escrevendo e tal, né? Isso num prazo muito curto, né? Assim, de 3 meses, mas foram mobilizados coisa de 600 pessoas. Nossa Senhora. Você tem ali, entendeu? Especialistas, desde especialistas como lideranças de entidades, movimentos, de todas as áreas, tá? Então, recomendo mesmo. E ali, no meu material, nas minhas redes sociais, tem esses outros materiais que eu falei, que aí tem a ver com... Ótimo. Vamos divulgar bastante, então. Vamos encerrar, Salete, que já tomamos muito tempo do deputado. Vai lá, Salete. Pergunta, a gente queria um monte mais. Muita coisa. Então, eu queria agradecer ao senhor, assim, que o senhor continue nesse trabalho aí, que, sabe, a gente consiga reverter, né, essa tendência e a gente consiga impor umas pautas diferentes de oposição a esse modelo de governo. Muito obrigada, deputado. E a gente está esperando aqui uma próxima visita do senhor, a visita que o senhor disse que vai fazer, né? Eu que agradeço, Salete. Obrigado, Carlos. Obrigado pela oportunidade de conversar com vocês. Fica a promessa, e aí não é promessa de político, um dia aí a gente participa. Tá? Vai ser muito bem-vindo. Até mais, então, deputado. Muito obrigado. Quero aqui mandar um beijo, abraço para todas e todos que acompanharam a gente aqui na conversa e fico sempre à disposição, tá bom? Tá ótimo. Muito obrigado. Até mais. Tchau. Tchau.